ligado? Tá sim. Tá ligado? Muito bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa do Caminho, nossa casa, né? E também aqueles que estão nos assistindo online pela internet. Vamos começar pelos nossos recados. Nossas atividades, palestras e passes, nós temos todos os dias, ou seja, existem palestras que são ministradas aqui na Casa do Caminho e também o trabalho de passes, menos às sextas-feiras. Aos domingos, às 10 horas, e nesse período nós temos também, das 10 horas, temos também um trabalho de evangelização infantil. Nós temos trabalho de segunda a quinta-feira às 20 horas, às terça-feiras também às 20 horas, e nas terças-feiras, numa situação especial, nós temos o tratamento de passes para dependentes químicos, depressão, etc. Aqueles que não puderem ou não quiserem vir, aquelas pessoas necessitadas que não puderem vir, poderão ser substituídas ou substituir por familiares, por amigos que virão aqui receber passes por eles também e receber o tratamento à distância. A cada 15 dias, ou seja, nos sábados, a cada 15 dias, existe a distribuição de café, leite e pão para os desabrigados. Quem quiser cooperar, trazendo uma contribuição material ou financeira que seja, para esse tipo de atividade, é muito bem-vinda também, porque é um trabalho que foi iniciado agora. Nós temos também um trabalho de assistência social, com o nosso grupo de assistencialismo social aqui na casa, onde são distribuídas cestas básicas. São distribuídas 60 cestas básicas em regime de rodízio, né? São 300 pessoas no total que são atendidas. Temos uma livraria, né? Como o próprio Kardec menciona no Evangelho, né? O Espírito da Verdade, na sua comunicação a Kardec, diz que amai-vos uns aos outros e instruí-vos, né? Nós temos que nos instruir. E a instrução, aqueles que puderem fazer através da leitura, do estudo, é muito importante. Aqueles que não, que compareçam à nossa casa, nos nossos cursos, nas nossas palestras públicas, que dessa forma também estão se instruindo, estão aprendendo sobre a doutrina espírita, sobre a visão espírita na filosofia cristã. Nós temos um site, aqueles que estiverem interessados, é www.casadocaminho Santana, tudo junto, casadocaminhosantana.com.br. É por onde as nossas palestras são transmitidas online também. Assim posto, colocados os recados, nós vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje. Nós vamos convidando a todos que cerrem os olhos, que vamos nos desligar de todos os problemas, tudo aquilo que se passou no dia de hoje, ou nos dias passados, as preocupações que estão nos assoberbando, tomando conta dos nossos pensamentos, vamos deixá-las de lado, porque justamente aqui é que nós viemos em busca do auxílio, do conforto espiritual, daquele afago que a espiritualidade superior pode nos fazer, aquele afago no coração, aquele afago no espírito, trazendo aquele bem-estar que nós tanto buscamos, aquilo que nós chamamos de felicidade. A felicidade nada mais é do que o bem-estar, que nós sentimos bem conosco mesmo e bem também com aqueles que nos cercam. Vamos sendo recebidos carinhosamente pelos amigos da espiritualidade, que desde há muito aqui se encontram, preparando esse ambiente. E eles sabem, sem dúvida alguma, das nossas necessidades. E se nós estivermos aqui com fé, estivermos aqui com o merecimento devido, nós vamos encontrar essa ajuda, com toda certeza. Vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto,
em forma de um orvalho muito sutil, caindo sobre nossas cabeças, no nosso centro de força coronário. Para aqueles que não sabem, é um centro de força que situa-se no alto das nossas cabeças, em forma de um pires invertido, e é por ali que nós recebemos todos esses fluidos que vão se espalhando pelo nosso corpo astral, pelo nosso perispírito, harmonizando os nossos centros de força, reequilibrando nossas energias, melhorando a condição de nossa aura, para que possamos também emitir bons fluidos, emitir bons pensamentos e sermos assim envolvidos pelo plano espiritual superior. Vamos agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, que nos proporciona a oportunidade do trabalho. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, que nos criou, a Deus, esse ser perfeito, bom, justo, amoroso, que sempre está ao nosso lado. Vamos agradecendo a espiritualidade superior, aos mentores desta casa que nos acolhem com tanto carinho e que nos dá a oportunidade do trabalho, nos dá a oportunidade do aprendizado, nos dá a oportunidade de nos sentirmos fraternos, nos sentirmos irmãos. E assim, queridos companheiros, já preparados que estamos, nós vamos abrindo os olhos, prestando bastante atenção na palestra que a nossa companheira Matilde fará essa tarde, cujo tema, o tema do livro do La Fontaine e o comportamento humano. Então, Matilde, seja muito feliz como sempre. Acho que está à sua altura, né? Nós estamos iniciando, já na segunda-feira, terça-feira, já falamos a respeito destas fábulas de La Fontaine. A respeito do comportamento humano, é necessário também que a gente utilize um tanto estas histórias, essas historietas, né, que trazem, assim, elementos dos bichinhos, dos animais, comparando com nós outros seres humanos. Então, nós vamos ver a correspondência que existe entre tudo isso. E nada melhor do que utilizarmos este espírito este fabulista tão famoso, né? Porque ele também, inspirado num outro fabulista grego, da Grécia Antiga, antes de Cristo, ele contava essas histórias. Esopo era um escravo grego, né? E nós sabemos que os escravos gregos, naquela época, eram os mais, as pessoas mais bem preparadas, as que faziam a contagem, a contabilidade dos imperadores, dos reis e tudo mais, né? Então, mas o La Fontaine, ele atualizou essas historietas, né? E ele trouxe para nós, e nós estamos nos valendo disso. E vocês vão prestar bastante atenção, vão ver que interessante que é a história. A história que ele conta é sobre o lobo e o cachorro. Mas, primeiramente, vamos dizer o que é uma fábula. Alguém sabe o que é uma fábula? Moral, né? É sempre de fundo moral. É um texto alegórico, como ela diz, do qual se extrai uma lição moral. Então, fábula é isto. Quem foi La Fontaine? Jean de La Fontaine, famoso fabulista francês, nasceu aos 8 de julho de 1621, século XVII. Veja só, né? Ele nasceu em Château-Thierry, na região de Champagne, né? A região do vinho.
tomou o vinho, esse vinho, né, espumante, delicioso, tomou o nome da região, né, uma região muito privilegiada na França. Ele era o filho mais velho de Charles de La Fontaine, encarregado local das águas e florestas, e de sua mãe, Françoise Pidou. Cresceu afeiçoado à natureza. Lógico, se ele morava num local de bosques, de águas, de animaizinhos, ele cresceu afeiçoado a tudo isso. Então, ele amava as árvores, a floresta, as águas, os bichos. E eu vou contar uma coisa hoje que aconteceu comigo. Eu abri a janela do meu quarto. Eu moro lá num conjunto, algumas pessoas conhecem lá, cheio de árvores, de plantas e tal. E bem em frente à minha janela tinha um tucano. Eu falei, ai, que coisa linda, que maravilha. Será que ele vem da floresta, ele vem ali do bosque, ali do horto, não é? Mas tão lindo. Então a gente admira, e sempre, desde menina, eu acompanhava assim os bichinhos, prestava atenção nas formiguinhas, queria saber para onde que elas iam, o que elas carregavam. Então, todos nós temos essa curiosidade, não é? Mas La Fontaine se especializou. Então, ele prestava muita atenção, acompanhava muito os bichinhos, e a lassidão dos espíritos, as contrariedades deles, não é? Muitas vezes a agressividade, a forma como eles atuavam, como eles agiam. E é por isso que ele, então, resolveu colocar isso nos livros. Suas fábulas são contidas em 12 livros, de períodos assim diferentes, desde 1668 a 1694. E eles continham elementos de comédia, de drama, além dos episódios que enfocavam a melhor maneira de utilizar as boas qualidades morais. Olha que observador. Nós temos que ser observadores da vida também, né? Nós estamos habituados a nos examinarmos, a prestarmos atenção no outro. E muitas vezes esquecemos de nós mesmos, de prestar atenção a nós mesmos. Essas fábulas, elas trazem para nós, então, um ensinamento muito profundo. E então eu vou contar a história do lobo e do cachorro. O título maior deste conto é Ajustar as Velas do Barco. Depois nós vamos explicar o que isso significa. Porque o autor, Francisco do Espírito Santo Neto, ele psicografou algumas orientações, algumas observações, através deste espírito Hamed. Quem já ouviu falar nesse espírito? Eu estou tomando conhecimento agora. Quando eu adquiri este livro, achei tão bonitinho, porque sempre fui muito interessada nesses contos, né? Que não são contos infantis, são contos que servem para nós já adultos também. E aí eu comprei o livro, então, falaram para mim, então você vai fazer uma palestra sobre isso. E eu fiquei feliz por isso. Mas vamos à história, então. Um lobo que era magro de fazer dó, pois boa vida não lhe davam os cães de guarda, certo dia encontra um desses animais, tão gordo e tão forte, que era de fazer inveja. A gente tem que interpretar também, não é? O cão que estava perdido, vocês prestem bem atenção nessas questões todas, para depois a gente analisar o que significa tudo isso. O cão que estava perdido, pois se distanciara dos donos enquanto estes passeavam, em vez de atacar o lobo, deu-lhe um pedaço da carne que trazia. O lobo comeu com imenso prazer, mas temendo que o cão o atacasse assim como os outros cães, que tentavam se aproveitar da sua fraqueza, dirigiu-lhe a palavra humildemente e fez um elogio, dizendo-lhe que admirava muito sua robustez
e que gostaria de ficar como ele. O cão, então, explicou-lhe: se quer ser bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo, você terá um destino bem melhor. O lobo então perguntou: mas o que será necessário fazer para adquirir essa vida farta, né? E o cão respondeu: quase nada. Basta afugentar aqueles que trazem os cacetetes ou aqueles que vêm mendigar. Defender os da casa e dar ao dono muitos agrados e também agrados receber. La Fontaine, a primeira vez, ele escrevia em forma de poesia, mas o autor resolveu escrever em prosa, não é? Em troco da caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradia, carnes, quem sabe até lombo, restos de ossos de perus, perdizes, frango e pombos. Olha a cobiça, né? Isso sim, sem falar de muitas carícias. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já antevendo a tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda. Percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons tratos, ele vê algo diferente no pescoço do cachorro e pergunta: o que é isso no seu pescoço, amigo? Nada, nada. Mas como nada? E essa pelada aí? Ah, essa é a marca da coleira que eles põem em meu pescoço quando eu fico preso. Coleira? Preso? Indaga o lobo, algo surpreso. Não se pode sair quando se quer? Nem sempre. Isso importa? Responde o cão. Claro, isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria a minha liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria que pagar por elas é muito alto. Dizendo isso, o lobo desaparece por entre o verde do bosque e vai caçar. Vocês prestaram atenção? Eu fiz o que pude para poder interpretar. Então, veja só. O que nós somos? Lobos ou cães de caça? A liberdade é uma coisa que Deus nos concede. Mas mesmo assim nós temos que trabalhar para conquistar essa liberdade. O lobo não tinha que buscar alimento, não tinha que caçar, não tinha que se sujeitar muitas vezes a passar fome. Em troca dessa liberdade, quem de nós não gostaríamos de ter total liberdade? Nós temos uma liberdade assim, meio vigiada, não é? Porque nós temos que responder pelos nossos atos. Cada coisa que fazemos, cada situação que enfrentamos, cada ação movida por nós, resulta numa reação semelhante. Se fazemos o bem, recebemos o bem. Se fazemos o mal, ai, tristeza. E o cão de caça? Através do conforto, ele se sujeitava a ser preso. Quantos de nós não nos acomodamos também numa situação que não exige de nós muita luta?
Então, vocês percebem a semelhança? Às vezes a gente se acomoda naquela vidinha restrita, não é? O nosso mundinho ali. E não queremos sair para buscar outras coisas mais interessantes. Hoje nós estamos procurando isso. Não é verdade? Por quê? Porque através de tanto, sabe, o nosso pescoço já não aguenta mais a coleira. Nós queremos um pouco de liberdade também. Muitas vezes deixamos todo esse conforto, toda essa mordomia, para buscarmos aquilo que realmente interessa a nós. Que é a liberdade espiritual. Que também tem a sua reação. Se nós buscarmos de uma forma correta, digna, nós vamos encontrar a felicidade. Mas se nós buscarmos, ao contrário, de outra forma, passando por cima de tudo como um rolo compressor, sem nos importarmos com os outros, o que é que nós vamos conquistar? Pode ser que muitas vezes a desgraça, não é? Então, essa comparação entre o lobo e o cão de caça diz muito respeito ao nosso comportamento também. Como o José Roberto estava falando, Kardec nos ensinou a buscarmos a instrução, a buscarmos o conhecimento. E Kardec pergunta aos espíritos superiores também, qual a maneira melhor de nós encontrarmos a felicidade? E os espíritos superiores responderam a Kardec, como já disse um sábio antigo, conhece-te a ti mesmo. Então é preciso nós entendermos qual é a nossa natureza, o que é do nosso interesse. Se ele for bom, se nós estivermos interessados nesse aprendizado, nós estaremos então trilhando o caminho da luz, do esclarecimento. E, por consequência, agindo já dentro de uma ética moral mais elevada. Nós fazemos todos parte de uma sociedade, de um grupo. Começamos na família. Recebemos uma certa orientação dos nossos pais quando eles tiveram condições para nos transmitir esses princípios de ética, esses princípios comportamentais dentro dessa ética. Mas tem muitos pais também que não tiveram condições de aprender muita coisa. Isso não quer dizer que eles não tenham sido instruídos, que eles, ou que eles seriam pessoas mais ignorantes. Não, isso depende da vivência do espírito. Porque nós aprendemos também de pessoas antigas que não tiveram muito estudo, coisas extraordinárias. Sempre aprendemos uns com os outros. Sempre é preciso observar bastante como o outro também se comporta. Se nós estamos de acordo com aquele comportamento, admiramos muitas pessoas, muitas vezes somos atraídos pelas coisas fáceis, bonitas, brilhantes, que demonstram assim serem pessoas admiráveis. Mas nem sempre, diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Diz o ditado popular. Os ditados populares são de grande sabedoria. E nós aprendemos com eles também. O que é bastante significativo também é a diferença que existe entre viver solto do viver livre. Você pode ser solto no mundo, sem responsabilidade, vivendo levianamente, não é? Comendo até no coxo dos porcos, como fez o filho pródigo. Pródigo porque retornou. Porque aí compreendeu
que tudo aquilo que ele havia feito, dilapidado a fortuna do pai, que lhe deu de bom grado, não valeu de nada. Mas o ensinamento ficou, a dor ensinou. E ele volta aos braços do pai, que o recebe com um banquete. Esse é o retorno nosso. Hoje nós estamos retornando também, porque despertou em nós que tudo aquilo que já vivenciamos, embora a memória não nos ajude muito nas existências passadas, ou nos erros que cometemos, né? Mas os erros do hoje também nos trouxeram alguma lição. Então nós resolvemos buscar o quê? Um amparo, um alívio. Por isso que nós estamos aqui, na doutrina espírita, que é profundamente consoladora, mas esclarecedora. Jesus, ele não determinou o que era certo e o que era errado. O maniqueísmo, né, é que determina, você está certo, você está errado. Jesus não falou isso. Ele só mostrou as consequências dos nossos atos. Só isso. Então, o que ele ensinou? Por que Jesus veio e ele admitiu ser chamado de mestre? Porque ele era um exímio professor. Então, ele demonstrou que se nós fizéssemos tal e tal, se andássemos assim, na escuridão, nas trevas, ignorantes e tudo mais, se não soubéssemos perdoar, se fôssemos egoístas, se não pensássemos no nosso próximo, se não amássemos o nosso próximo, nós estaríamos caminhando dentro das trevas. Escolheríamos então a porta larga das satisfações pessoais, dos interesses mais comedidos, não é? E permaneceríamos na ignorância desse bem maior. Quando nós despertamos, tomamos consciência de que aquela coisa, a forma como nós vivíamos até então, já não nos é prazerosa, nós resolvemos mudar e buscar um novo caminho. Atravessamos essa floresta, esse bosque, e fomos em busca dessa liberdade. Então, não temos que seguir aquilo que eu estou falando, aquilo que outros nos dizem para fazer. Nós temos que ter opinião própria. Buscar através das nossas pesquisas, da nossa constatação, o que é bom para nós. Eu costumava dizer para os alunos, né? Vocês não acreditem em tudo que eu estou falando aqui. Vão pesquisar, vão estudar, vão procurar por vocês mesmos. Porque só através da própria experiência é que nós chegamos à conclusão daquilo que é bom e daquilo que é ruim. O autoconhecimento é a chave do progresso individual. Quando nós passamos a nos conhecer realmente, é que nós vamos saber e atingir esse progresso. Içar as velas do barco, o que significa isso? Um barco que anda sem destino, ele fica à deriva. Ele fica sujeito às procelas, às tempestades, e ele pode alcançar mar alto e se perder. Içar as velas do barco significa você ter um destino, você ter uma diretriz, você saber o que você está fazendo, para portar em porto seguro. Porque só isso é que vai te dar a segurança. Quando você constatar por você mesmo aquilo que te compete realizar,
como espírito imortal, sujeito à lei do progresso, à lei de ação e reação também, aí sim, você determina o teu destino. Você constrói o teu futuro. E que o futuro nosso seja mais a menos do que o de hoje. Sofremos perdas, né? Choramos muito, sofremos doenças, desequilíbrios psíquicos. O lar, muitas vezes, não corresponde aos nossos anseios. Os espíritos que ali são colocados à nossa volta são aqueles com quem convivemos no passado e com quem, utilizando sempre aquilo que o José Roberto fala, os afetos desarmônicos, não é? Muitas vezes, nem todos os nossos entes queridos são realmente entes queridos, aqueles que comungam conosco das nossas ideias, dos nossos ideais. Muitas vezes eles fogem. O lobo não quis a liberdade. Tem muita gente que se sente atado pela coleira e procura a liberdade e depois vai verificar que aquela liberdade não é a ideal, porque ela não está calcada na sua experiência, no seu questionamento íntimo. Não houve o progresso moral, não é? Então é isso. A doutrina espírita, então, no aprimoramento das emoções, relembra o cristianismo dos primeiros anos, quando iniciou, né? Faz com que as lições do Mestre Jesus ecoem dentro da nossa consciência, nos convocando a esse crescimento interior para aquele serviço de reconstrução. Nós estamos nos reconstruindo, edificando dentro de nós esses alicerces que vão ser a base para a próxima reencarnação. Então, através da experiência que nós estamos tendo hoje, nós já sabemos que da próxima vez nós não podemos mais cometer os mesmos enganos. Porque eles nos trazem sofrimento. Com certeza. Por isso que muitas vezes nós vemos criaturas já com anos avançados na idade, cabisbaixos, pensativos. E de vez em quando a gente ouve falar, eles dizerem, se eu soubesse. Quer dizer, as experiências marcaram o espírito, mas elas têm que ficar bem profundamente marcadas, a fim de que a nova experiência possa ser mais feliz, mais alegre. Não é? Se nos afeiçoarmos à mensagem do seu Evangelho, entendemos a necessidade premente de clarearmos as ideias, as nossas percepções e os nossos sentimentos, caminhando para essa iluminação interior, não mais trilhando os caminhos escuros, né? Porque Jesus, segundo o apóstolo João, ele nos disse que ele era a luz do mundo e que nós seríamos luzes também. Se ele é a luz do mundo, é lógico que é ele que ilumina o nosso caminho. É só através dele que é verdade, que é vida. É através dele, das suas lições tão preciosas, que nós vamos nos qualificando e nos candidatando a sermos espíritos mais esclarecidos. A lição é essa. Então nós vamos dar um tempinho, se tiver alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram fazer, né? Muito bom. Foi uma excelente lição, né?
E aqui tem outras. Tem excelente edição de La Fontaine. Realmente o espírito de Hamed, ele tem obras assim fantásticas. Nós já conhecemos e estudamos no Evangelho no Lar também. Né? Tem esse livro para vender, viu? É na livraria. Muito bom. Algum de vocês teria alguma colocação, alguma pergunta? Eu acho que sempre tem margens, né? Alguma colocação, uma pergunta, um comentário. Impossível não haver, né? É que eles estão assim... Pronto, a Maria Rita. Dona Matilde, tem uma passagem do Emmanuel no livro da Esperança, e ele fala sobre o livre-arbítrio, né? Ele nos diz que verdadeiramente livre não é aquele que faz o que quer, mas aquele que faz o que precisa ser feito. Precisa ser feito. É um espetáculo. É isso mesmo. Com toda razão. É como Paulo dizia, né? A gente gosta de citar muito Paulo também, porque de uma forma bastante sábia ele colocava as coisas bem claras, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se nós tivermos isso em mente, nós vamos saber o que será melhor realmente para nós, né? Andamos enganados, iludidos, né? Equivocados durante muito tempo. Agora é hora de ajustar as velas e passo firme. Muito bem. Alguém mais uma colocação? É isso, eu falei, ajustar as velas é não deixar o barco à deriva, o barco da vida. É nós não ficarmos à deriva. Nós temos uma diretriz, segurança, confiança, para podermos seguir um rumo certo. É isso. Né? Mais alguma coisa? Algo mais? Mais alguma colocação? Bom, de qualquer maneira, a Matilde vai estar por aqui. Vocês terão a oportunidade, né, de estar sempre por aqui, né, Matilde? Eu estou sempre aqui. Felizmente. Graças a Deus. Graças a Deus está sempre por aqui. Já içei minha vela, hein? Já, nós precisamos sempre estar nossas velas. Né? Acho que é o grande convite, né? Muito bom. Eu acho que é sempre assim uma experiência bastante feliz, né? As palestras da Matilde. A Matilde é brilhante na sua exposição e a experiência toda, né, Matilde, que você tem na doutrina. Eu não poderia nem falar que você foi minha professora do curso de doutrina. Faz um pouquinho. Foi ótima professora, realmente. Você sempre é uma ótima professora. Tá bom, tá certo. Muito bom. Eu acho que a lição foi bastante pertinente, né? Uma lição bastante importante, que nos leva a muita reflexão. As fábulas de La Fontaine são fábulas preciosas e que nós precisamos interpretar mesmo, né? E à luz da doutrina espírita, se nós quisermos, nós podemos interpretar várias fábulas, vários ensinamentos, várias passagens, né? Com toda certeza, o Espiritismo é essa doutrina maravilhosa que nos dá essa oportunidade sempre. Nós não estamos condenados, como preconiza aquelas doutrinas unicistas, onde nós estamos aqui vivendo uma única vida e vamos entrar num julgamento final, onde vamos ser salvos ou sermos condenados. O Espiritismo sempre diz o seguinte: há sempre uma porta para a salvação, há sempre um caminho. Exatamente. Nós não teríamos que mudar a definição do nosso Criador, que é infinitamente bom, que é soberanamente bom, justo e amoroso. Né? Como a primeira pergunta, né, do livro dos Espíritos, que Kardec formulou aos Espíritos, é o que é Deus, né? Quem é Deus? O que é Deus? Deus não é uma figura antropomórfica, um homem de barbas brancas, né? Deus é muito mais do que isso. Deus não está fora do nosso entendimento por enquanto, mas está ao alcance do nosso amor, e nós estamos ao alcance do amor de Deus também. Então nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade, por termos aprendido mais um pouco, o que aumenta muito a nossa responsabilidade. Quando nós aprendemos,
nós não podemos alegar que estamos totalmente ignorantes. Nós estamos a caminho da luz. O nosso barco já tem as velas içadas, pelo menos está a caminho do entendimento, da compreensão. É justamente essa compreensão, esse entendimento, que nos faz sentir melhores, nos faz sentir fraternos, amorosos, nos faz sentir de forma a compreender aquele que convive ao nosso lado, aquelas pessoas que estão no nosso círculo familiar, aquelas pessoas que estão convivendo conosco na sociedade, nos locais de trabalho, enfim, nessa grande fraternidade que se chama humanidade. E assim nós vamos agradecendo a espiritualidade superior, aos mentores desta casa, essa oportunidade do aprendizado. E o agradecimento que nós podemos fazer de uma forma mais ostensiva, de uma forma maior, é doar o nosso amor através das vibrações. Doar o nosso amor para aquelas pessoas que necessitam, para aquelas pessoas que sofrem, para aquelas pessoas que estão à busca de um lenitivo para as suas chagas materiais e morais. Por isso nós vamos vibrar agora. Nós vamos cerrando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, deixando sair muita vibração de amor para aqueles lugares onde se encontram alojados aquelas criaturas idosas, já esquecidas pelas suas famílias, que estão ali aguardando, quem sabe, o momento da desencarnação, o momento de passar dessa vida material para a verdadeira vida que é espiritual. Vamos abraçando cada um desses companheiros, desses irmãos que lá estão, como se estivéssemos abraçando uma figura muito querida, como nossos pais, nossos avós, transmitindo muito amor. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também, queridos companheiros, para os hospitais, onde ali se encontram aqueles nossos irmãos em Jesus, sofrendo alguma moléstia, quem sabe uma moléstia que os levarão à desencarnação, talvez, mas aqueles também que estão ali se recuperando para seguir essa jornada nesse planeta. Vamos vibrar muito amor por eles também. Vamos vibrar também por uma outra espécie de enfermos. Não aqueles que se encontram com a enfermidade material, mas a enfermidade moral. Por isso eles também se encontram em lugares isolados da sociedade, que são os presídios, as penitenciárias, as cadeias públicas, incompreendidos pela sociedade, mas que eles também são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. E nós vamos levar até eles o nosso amor. Vamos vibrar, queridos companheiros. E finalmente vamos vibrar por esse nosso planeta que nos abriga, que nos dá a oportunidade de aqui estarmos encarnados. Esse planeta azul, que é o planeta Terra. Vamos envolvê-lo com muito amor, muito carinho, para que reine a paz, a harmonia e a fraternidade. Vamos vibrar. E assim, já cumprindo uma pequena parcela da nossa retribuição, nós vamos agradecendo imensamente ao nosso Criador por nos dar a oportunidade da vida. Vamos agradecendo imensamente a Jesus por todo esse legado de amor, de carinho, de ensinamentos, a esse verdadeiro guia que é o Evangelho, que nos conduz ao melhoramento espiritual. Vamos agradecendo a espiritualidade aqui presente, esses mentores, esses que aqui estão conosco, ao nosso lado, nesse momento.
que nos apoiaram, nos ampararam e fizeram com que esse nosso trabalho alcançasse o êxito necessário. E vamos agradecendo também os benefícios que estamos recebendo. E que quando nós aqui sairmos, retornarmos aos nossos lares, podemos conduzir até os nossos lares esse bem-estar, essa harmonia e essas vibrações maravilhosas que nós estamos colhendo aqui. Que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos toda uma boa tarde.